a busca da vida eterna. Gilgamesh chorou amargamente por seu amigo Enkidu. Ele errou pelas matas como um caçador e vagueou pelas planícies. Em sua tristeza ele gritou: como posso descansar? Como posso ficar em paz? O desespero se instalou em meu coração. Isso que meu irmão é agora, o mesmo serei eu quando morrer. Por medo da morte farei o possível para encontrar o Utnapishtim, a quem chamam o longínquo, pois ele se juntou à Assembleia dos Deuses. Gilgamesh então correu o mundo selvagem, vagou pelos campos e pastos numa longa jornada em busca de Utnapishtim, a quem os deuses acolheram após o dilúvio e instalaram na terra de Dilmun, no Jardim do Sol, e somente a ele, entre todos os homens, os deuses concederam a vida eterna. À noite, chegando ao desfiladeiro da montanha, Gilgamesh rezou: neste desfiladeiro, há muito tempo atrás, encontrei leões, tive medo e elevei meu olhar para a lua. Eu rezei e os deuses escutaram minha prece. Por isso agora, ó, sim, Deus da lua, protegei-me. Após a oração, ele se deitou para dormir, até ser acordado de um sonho. Ele se viu rodeado de leões que se regozijavam de estarem vivos. Tomou então o machado nas mãos, sacou a espada de seu cinturão e se lançou sobre eles como uma flecha disparada por um arco. Ele golpeou as feras, matou-as e dispersou-as. Finalmente Gilgamesh chegou a Machu, as grandes montanhas que guardam o nascer e o pôr do sol sobre as quais ela havia ouvido muitas histórias. Seus picos são gêmeos e da altura das muralhas do céu. Suas encostas descem até o mundo inferior. Os escorpiões vigiam sua entrada. Eles são metade homem e metade dragão. Sua fama inspira terror. Seu olhar é mortal aos homens e o brilho tremeluzente que deles emana varre as montanhas que guardam o nascer do sol. Ao vê-los, Gilgamesh protegeu os olhos, mas apenas por alguns momentos. Ele então tomou coragem e se aproximou. Vendo com um ar tão impávido, o homem escorpião gritou para seu companheiro: este que horas se aproxima tem a carne dos deuses. Seu companheiro respondeu: ele é 2/3 Deus, mas 1/3 homem. Ele então gritou para o homem Gilgamesh. Ele gritou para o filho dos deuses: por que fizeste tão longa jornada? Por que viajaste de tão longe, cruzando os perigosos mares? Dize-me a razão de tua vinda. Gilgamesh respondeu: por Enkidu, a quem muito amava. Juntos enfrentamos todos os tipos de dificuldade. Por causa dele eu vim, pois caiu vítima do destino que assola os homens. Chorei por ele noite e dia e me recusava a entregar seu corpo para o funeral. Pensei que meu pranto fosse trazê-lo de volta. Desde sua partida minha vida deixou de ter sentido. Por isso viajei até aqui em busca de Utnapishtim, meu pai, pois disse que ele se juntou aos deuses e que encontrou a vida eterna. Desejo fazer-lhe algumas perguntas com relação aos vivos e os mortos. O homem escorpião abriu a boca e disse, falando a Gilgamesh: nenhum homem nascido de mulher fez o que tu pedes. Nenhum mortal jamais entrou na montanha. Ela se estende por 12 léguas de escuridão. Não há luz em seu interior e o coração se sente oprimido pelas trevas. Do nascer ao pôr do sol, não há nada além de escuridão. Gilgamesh disse: embora seja para mim um caminho de tristeza e dor, de gemidos e lágrimas, ainda assim devo tomá-lo. Abriu o portão da montanha, e o homem escorpião disse: vai, Gilgamesh, permitirei que atravesses a montanha de Machu e as elevadas cordilheiras, que teus pés te levem ao destino em segurança. O portão da montanha está aberto. Gilgamesh escutou o que o homem escorpião lhe disse e seguiu, através da montanha, pela estrada do sol até o lugar de seu nascente. Depois de caminhar por uma légua, a escuridão se intensificou ao seu redor, pois não havia mais luz. Ele não conseguia enxergar nada, nem o que estava à frente nem o que estava atrás. Depois de 2 léguas a escuridão era intensa e não havia luz. Ele não conseguia enxergar nada, nem o que estava à frente nem o que estava atrás. Depois de 3 léguas a escuridão era intensa e não havia luz. Ele não conseguia enxergar nada, nem o que estava à frente nem o que estava atrás. Depois de 4 léguas a escuridão era intensa e não havia luz. Ele não conseguia enxergar nada, nem o que estava à frente nem o que estava atrás. Ao final de 5 léguas a escuridão era intensa e não havia luz.
Ele não conseguia enxergar nada, nem o que estava à frente nem o que estava atrás. Ao final de 6 léguas a escuridão era intensa e não havia luz. Ele não conseguia enxergar nada, nem o que estava à frente nem o que estava atrás. Depois de percorrer 7 léguas a escuridão era intensa e não havia luz. Ele não conseguia enxergar nada, nem o que estava à frente nem o que estava atrás. Depois de percorrer 8 léguas, ele soltou um grande grito, pois a escuridão era intensa e ele não conseguia enxergar nada, nem o que estava à frente nem o que estava atrás. Depois de 9 léguas, ele sentiu o vento norte em seu rosto, mas a escuridão era intensa e não havia luz. Ele não conseguia enxergar nada, nem o que estava à frente nem o que estava atrás. Depois de 10 léguas, o final estava próximo. Depois de 11 léguas apareceram os primeiros raios da alvorada. Ao final de 12 léguas a luz do sol enfim refulgiu. Lá estava o jardim dos deuses. Por todos os lados cresciam arbustos carregados de pedras preciosas. Ao vê-los, ele imediatamente se aproximou, pois havia frutas de cornalina pendendo de uma parreira, lindas de ver. Folhas de lápis lazuli cresciam em profusão por entre as frutas e eram doces ao olhar. No lugar dos espinhos e dos cardos encontravam-se as hematitas e as pedras raras, e mais a ágata e pérolas do mar. Shamash viu Gilgamesh caminhando pelo jardim à beira do mar, e ele viu que o herói estava vestido com peles de animais e que se alimentava de sua carne. Isto o aborreceu, e falando ele disse: nenhum mortal jamais tomou este caminho antes, nem tomará, enquanto os ventos soprarem por sobre os mares. E virando-se para Gilgamesh ele falou: jamais encontrarás a vida que procuras. Gilgamesh respondeu ao glorioso Shamash: então, depois de errar e me esfalfar pela vastidão selvagem, terei ainda de dormir e deixar que a terra cubra para sempre a minha cabeça, que meus olhos fitem o sol até seu brilho ofuscá-los. Embora não seja melhor que um homem morto, ainda assim deixai-me contemplar a luz do sol. Ao lado do mar ela vive, a mulher do vinhedo, a fabricante de vinho. Siduri fica sentada no jardim à beira do mar, com a tigela e os tonéis de ouro que os deuses lhe deram. Ela está coberta por um véu e, de onde se encontra, vê Gilgamesh se aproximar, vestido peles, com a carne dos deuses no corpo, mas com desespero no coração. Seu rosto era como o de alguém que chegou de uma longa jornada. Ela olhou e, observando com atenção o que se passava à distância, disse para si mesma: trata-se sem dúvida de um criminoso. Aonde estará indo? E ela fechou o portão com a tranca e passou-lhe o ferrolho. Mas Gilgamesh, ao ouvir o barulho do ferrolho, lançou a cabeça para a frente e deteve a porta com o pé. Ele gritou para Siduri: jovem fabricante de vinho, por que trancas tua porta? O que viste que te fez trancar teu portão? Quebrarei tua porta e arrebentarei teu portão, pois sou Gilgamesh, que capturou e matou o touro do céu. Eu matei o sentinela da floresta de cedro, derrubei um baba que vivia na floresta e matei os leões no desfiladeiro da montanha. Siduri então disse a ele: se és o Gilgamesh que capturou e matou o touro do céu, que matou o sentinela da floresta de cedro, que derrubou um baba que vivia na floresta e matou os leões no desfiladeiro da montanha, por que tens as faces tão encurvadas e o rosto tão abatido? Por que trazes o desespero em teu coração, e por que teu rosto lembra de alguém que chega de uma longa jornada? Sim, porque tua face está queimada pelo calor e pelo frio, e porque chegas aqui vagando pelos pastos à procura do vento. Gilgamesh respondeu-lhe: e porque meu rosto não haveria de estar encurvado e abatido? Trago desespero em meu coração. Meu rosto lembra de alguém que chega de uma longa jornada e foi queimado pelo calor e pelo frio, porque não haveria de vagar pelos pastos à procura do vento. Meu amigo, meu irmão mais novo, que caçava o asno selvagem e a pantera das campinas, meu amigo, meu irmão mais novo, que capturou e matou o touro do céu e derrubou um baba na floresta de cedro, meu amigo, alguém que me era caríssimo e que enfrentou muitos perigos ao meu lado. Enkidu, meu irmão, a quem tanto amava, a morte o alcançou. Chorei por ele durante 7 dias e 7 noites, até os vermes tomarem-lhe o corpo. Por causa do meu irmão, tenho medo da morte. Por causa do meu irmão,
Vagueio pelas matas e pelos campos e não consigo descansar. Mas agora, ó, jovem que prepara o vinho, já que vi tua face, não permita que eu veja a face da morte a quem tanto temo. Ela respondeu: Gilgamesh, onde vais com tanta pressa? Jamais encontrarás a vida que procuras. Quando os deuses criaram o homem, eles lhe destinaram a morte, mas a vida eles mantiveram em seu próprio poder. Quanto a ti, Gilgamesh, enche tua barriga de iguarias, dia e noite e dia, dance e sê feliz. Aproveita e deleita-te, veste sempre roupas novas, banha-te em água, trata com carinho a criança que te tomar as mãos e faze tua mulher feliz com teu abraço, pois isto também é o destino do homem. Mas Gilgamesh disse a Siduri, a jovem: como posso ficar calado? Como posso descansar, quando Enkidu, a quem amo, tornou-se pó, e quando também por minha morte a terra esperam? Vives à beira do oceano e vês o seu interior. Dize-me, ó, jovem, como chegar a Utnapishtim, o filho de Ubaratutu, o que preciso saber para chegar até ele? Instrui-me, dize o que tenho de fazer. Atravessarei o oceano se isto for possível. Se não for, vagarei por regiões ainda mais desoladas. A fabricante de vinho lhe disse: Gilgamesh, não há como atravessar o oceano. Todos os que aqui vieram, desde os dias de outrora, não conseguiram viajar pelo mar. O Su em sua glória atravessa o oceano, mas quem além de Shamash jamais logrou tal feito. O lugar é perigoso e a passagem difícil. As águas da morte que por ali correm são profundas. Gilgamesh, como vais atravessar o oceano? Quando chegares às águas da morte, o que farás? Mas, Gilgamesh, no meio da floresta encontrarás o Shanabi, o barqueiro de Utnapishtim. Com ele estão os objetos sagrados, os objetos de pedra. Ele está talhando a proa do barco em forma de serpente. Observe bem, se for possível. Talvez consigas atravessar as águas do oceano com ele. Se não, terás de voltar. Ao ouvir isso, Gilgamesh ficou furioso. Ele tomou o machado em uma das mãos e sacou o punhal de seu cinturão. Gilgamesh avançou furtivamente e se atirou como um dardo em cima dos apetrechos do barco. Então voltou para dentro da floresta e sentou-se. O Shanabi viu o brilho da faca e escutou o machado, e ficou perplexo, pois Gilgamesh, em sua fúria, havia destroçado o equipamento da embarcação. O Shanabi disse a ele: dize-me, qual é o teu nome? Sou o Shanabi, o barqueiro de Utnapishtim, o longínquo. Ele lhe respondeu: Gilgamesh é meu nome. Sou de Uruk, da casa de Anu. O Shanabi perguntou-lhe então: por que tens as faces tão encurvadas e o rosto tão abatido? Por que trazes o desespero em teu coração? E porque teu rosto lembra de alguém que chega de uma longa jornada? Sim, porque tua face está queimada pelo calor e pelo frio, e porque chegas aqui vagando pelos pastos à procura do vento. Gilgamesh disse-lhe: e porque meu rosto não haveria de estar encurvado e abatido? Trago desespero em meu coração. Meu rosto lembra de alguém que chega de uma longa jornada e foi queimado pelo calor e pelo frio, porque não haveria de vagar pelos pastos à procura do vento. Meu amigo, meu irmão mais novo, que capturou e matou o touro do céu e derrubou um baba na floresta de cedro. Meu amigo, alguém que me era caríssimo e que enfrentou muitos perigos ao meu lado. Enkidu, meu irmão, a quem tanto amava, a morte o alcançou. Chorei por ele durante 7 dias e 7 noites, até os vermes tomarem-lhe o corpo. Por causa do meu irmão, tenho medo da morte. Por causa do meu irmão, vagueio pelas matas e pelos campos. Seu destino pesa sobre mim. Como posso descansar? Como posso ficar em paz? Ele virou pó e também eu vou morrer e ser enterrado para sempre. Tenho medo da morte. Por isso, o Shanabi, mostre o meu caminho para chegar até o Utnapishtim. Se for possível, atravessarei as águas da morte. Se não for, vagarei por regiões ainda mais desoladas. O Shanabi disse a ele: Gilgamesh, foram tuas próprias mãos que tornaram impossível tua travessa do oceano. Ao destruires o equipamento do barco, destruíste também sua segurança. Os dois então discutiram o assunto e Gilgamesh disse: por que estás tão zangado comigo? O Shanabi,
pois tu mesmo atravessas o mar dia e noite, em qualquer estação tu atravessas. Gilgamesh, estes objetos que destruíste tinham a propriedade de levar-me por sobre as águas da morte, impedindo-os de tocarem em mim. Era por esta razão que os preservava, mas tu os destruíste, e com eles liquidaste também as serpentes Urnu. Mas vai agora à floresta, Gilgamesh, corta com teu machado 120 turas de 60 côvados de comprimento, pinta-as com betume, reforça-as com virolas e traze-as de volta para mim. Ao ouvir isso, ele foi à floresta, cortou 120 turas de 60 côvados de comprimento, pintou-as com betume, reforçou-as com virolas e trouxe-as de volta para Urshanabi. Eles então subiram no barco, Gilgamesh e Urshanabi, e o lançaram sobre as ondas do oceano. Durante 3 dias eles singraram o mar com velocidade, percorrendo o equivalente a uma jornada de 1 mês e 15 dias. Urshanabi por fim levou o barco às águas da morte. Ele então disse para Gilgamesh: vá em frente, pega uma das toras e empurra-a para dentro do mar, mas não encostes tua mão na água. Gilgamesh, pega uma segunda tora, uma terceira, uma quarta. Agora, Gilgamesh, pega uma quinta, uma sexta e uma sétima tora. Gilgamesh, pega uma oitava, uma nona e uma 10ª tora. Gilgamesh, pega uma 11ª, pega uma 12ª tora. Depois de empurrar para dentro da água 120 toras, Gilgamesh ficou sem nenhuma. Ele então tirou a roupa e elevou seus braços para cima para servir de mastro, e usou suas vestimentas como vela. Assim Urshanabi, o barqueiro, trouxe Gilgamesh até Utnapishtim, a quem chamam o longínquo e que vive em Dilmun, a leste da montanha, no lugar por onde transita o sol. Somente a ele, entre todos os homens, os deuses concederam a vida eterna. Enquanto isso, Utnapishtim, confortavelmente instalado, observava tudo à distância e, dentro de seu coração, meditava, porque o barco navega por aqui sem seu mastro e sem equipamento, porque foram destruídas as pedras sagradas, e porque o barco não é conduzido por seu capitão. Aquele homem que chega não é um dos meus. Vejo um homem coberto com pele de animais. Quem é este que vem pela praia atrás de Urshanabi? Pois certamente que não é um dos meus homens. Utnapishtim então olhou para ele e disse: qual é o teu nome, tu que chegas vestido de pele de animais, com as bochechas famintas e o rosto abatido? Aonde vais com pressa? Por que razão fizeste uma jornada tão longa, atravessando mares cuja passagem é tão difícil? Dize-me a razão de tua vinda. Ele respondeu: Gilgamesh é meu nome. Sou de Uruk, da casa de Anu. Utnapishtim então disse a ele: se és Gilgamesh, por que tens as faces tão encurvadas e o rosto tão abatido? Por que trazes o desespero em teu coração? E por que teu rosto lembra de alguém que chega de uma longa jornada? Sim, porque tua face está queimada pelo calor e pelo frio. E por que chegas aqui vagando pelos pastos à procura do vento? Gilgamesh disse-lhe: e por que meu rosto não haveria de estar encurvado e abatido? Trago desespero em meu coração. Meu rosto lembra de alguém que chega de uma longa jornada e foi queimado pelo calor e pelo frio. Por que não haveria de vagar pelos pastos à procura do vento? Meu amigo, meu irmão mais novo, que capturou e matou o touro do céu e derrubou um baba na floresta de cedro. Meu amigo, alguém que me era caríssimo e que enfrentou muitos perigos ao meu lado. Enkidu, meu irmão, a quem tanto amava, a morte o alcançou. Chorei por ele durante 7 dias e 7 noites, até os vermes tomarem-lhe o corpo. Por causa do meu irmão, tenho medo da morte. Por causa do meu irmão, vagueio pelas matas e pelos campos. Seu destino pesa sobre mim. Como posso descansar? Como posso ficar em paz? Ele virou pó e também eu vou morrer e ser enterrado para sempre. Gilgamesh tornou a dizer, falando a Utnapishtim: foi para ver Utnapishtim, a quem chamamos o longínquo, que fiz esta jornada. Por isso vagueei pelo mundo, atravessei tantas cordilheiras perigosas, cruzei os mares e me esfalfei viajando. Minhas juntas doem e há muito que já não sei o que é uma doce noite de sono. Minhas roupas se esfarraparam antes de chegar à casa de Siduri. Matei o urso e a hiena, o leão e a pantera, o veado e o cabrito montes.
o tigre e todos os tipos de caça, e também as pequenas criaturas dos pastos. Comi sua carne e vesti suas peles. E foi assim que cheguei ao portão da jovem fabricante de vinho, que fechou contra mim seu portão de piche e betume. Mas recebi dela instruções sobre a jornada e cheguei então até o Xanabi, o barqueiro, com quem atravessei as águas da morte. Ó, pai Utnapishtim, tu que te juntaste à Assembleia dos Deuses, desejo fazer-te algumas perguntas sobre os vivos e os mortos. Como encontrar a vida que estou buscando? Utnapishtim disse. Não existe permanência. Acaso construímos uma casa para que fique de pé para sempre? Ou selamos um contrato para que valha por toda a eternidade? Acaso os irmãos que dividem uma herança esperam mantê-la eternamente? Ou o período de cheia do rio dura para sempre? Somente a ninfa da libélula despe-se da larva e vê o sol em toda a sua glória. Desde os dias antigos, não existe permanência. Como são parecidos os adormecidos e os mortos? Eles são como um retrato da morte. O que existe entre o servo e o Senhor depois de ambos terem cumprido seus destinos? Quando os Anunnaki, os juízes do mundo inferior, se reúnem com Mametum, amando os destinos, juntos eles decidem a sorte dos homens. Eles distribuem a vida e a morte, mas o dia da morte eles não revelam. Gilgamesh então disse a Utnapishtim, o longínquo: olho para ti, Utnapishtim, e vejo que és igual a mim. Não há nada estranho em tuas feições. Pensei que fosse encontrar um herói preparado para a batalha, mas aqui estás, confortavelmente refestelado. Conta-me a verdade. Como foi que vieste a te juntar aos deuses e ganhaste a vida eterna? Utnapishtim disse a Gilgamesh: eu te revelarei um mistério. Eu te contarei um segredo dos deuses.